objetivo. Então, por exemplo, quando você tem como objetivo desenvolver a sua força máxima, por exemplo, é importante que esse tempo de intervalo ele seja um intervalo mais longo. A gente poderia dar, por exemplo, de 3 até 5 minutos de intervalo. Um treino, por exemplo, para força explosiva, você também poderia dar um tempo de intervalo mais longo. Por quê? Tá? E você poderia dar também, por exemplo, de 3 a 5 minutos de intervalo. Por que precisaria ele ser mais longo aqui também para a força explosiva e também para a força máxima? Primeiro, a força máxima, você desenvolver a sua força máxima, ela é extremamente, por exemplo, dependente da carga que você utiliza, ou seja, da quilagem. Então, para a força máxima, você precisa trabalhar um percentual de treinamento alto. Então, 80% de um RM, tá? 90% de um RM. Então, para que você consiga manter essa intensidade, você precisa oferecer um tempo de intervalo alto. E para a força explosiva, um dos fatores extremamente importantes é a aceleração. Ou a velocidade desse movimento. Se você oferece um tempo de intervalo muito curto, você vai reduzir tanto a sua aceleração quanto a velocidade desse movimento. E por isso que é importante que você também ofereça um tempo de intervalo maior, para reduzir, por exemplo, a chance de fadiga e reduzir a chance também de você perder aceleração e velocidade. Tá? Então, por isso que nesses dois protocolos, por exemplo, a gente vai utilizar um tempo de intervalo maior. Tá? Agora, em relação à hipertrofia e à força resistente, esse tempo de intervalo ele pode ser menor, ele pode ser mais curto. Então, por exemplo, se você pensar aqui num treino, por exemplo, de força resistente, esse tempo de intervalo ele pode ser mais curto. Ele pode ser um intervalo mais curto. E aí, nesse caso, por dois fatores. A intensidade que você vai treinar vai ser uma intensidade menor. Então, você vai treinar em torno de 60% de um RM. Vai treinar em torno de 65% de um RM. 70% de um RM. Então, a intensidade desse protocolo é uma intensidade menor. Outra coisa que é importante, esse tempo de intervalo curto, que a gente pode botar aqui curto como, por exemplo, 30 segundos, 45 segundos, 60 segundos. Tá? É importante que esse tempo de intervalo seja mais curto, porque para a força resistente é importante você gerar fadiga. Ao contrário, por exemplo, de um protocolo de força máxima e de um protocolo de força explosiva. Para a força resistente, a fadiga é importante. Então, quando você desenvolve, por exemplo, um treino de força resistente, o seu objetivo é justamente esse, aumentar a tolerância ao esforço, ou seja, tornar esse cara mais resistente. E para isso, você tem que levar ele para um estado de fadiga. E quando você fala de fadiga, você vai falar, por exemplo, de depressão das reservas energéticas. E esse é um dos seus objetivos com o treino de fadiga, porque o cara depois ele faça supercompensação. Então você vai levar ele para o estado de fadiga, vai ter a depressão das reservas energéticas e junto com isso aqui, você vai ter, por exemplo, o acúmulo
acúmulo de metabólitos. E aí você vai ter um maior estresse metabólico. Que vai representar, por exemplo, esse estresse metabólico no aumento de hormônios. Por exemplo, lactato, IGF-1, cortisol, GH, testosterona. Então, todos esses hormônios aqui, eles vão estar aumentados no protocolo de força resistente, assim como também no protocolo para hipertrofia muscular. Tá? Então, a força resistente ela é dependente, tá, desse tempo de intervalo mais curto, porque a intensidade vai ser baixa e porque você precisa também levar esse cara para um estado de fadiga. Porque a fadiga vai ser um dos mecanismos que você vai ter para desenvolver, né, fisiologicamente essa resistência dele. Então você vai ter acúmulo de metabólicos, maior estresse metabólico, produção desses hormônios e futuramente você vai supercompensar aumentando a capacidade de resistência.